Então, essa é a nossa aula de número 8. Hoje nós vamos falar sobre cortes no desenho técnico, né? Vistas em cortes. Então, a gente vai perceber que nas vistas que a gente estudou até o momento, nós podemos utilizar um recurso, né, que é o corte para melhorar a interpretação daquela peça, daquele projeto, né? Para que a gente consiga ver detalhes internos daquela peça com maior facilidade, né? Já que os instrumentos que nós vimos até agora, né, como por exemplo os contornos de linhas tracejadas, né, para mostrar os contornos invisíveis, não serão suficientes, né, dentro de uma peça muito complexa internamente, beleza? Então hoje vamos ver corte total, meio corte, corte em desvio e corte parcial. Vamos lá. Então, para iniciar nossa conversa, vamos ver o que é o corte no desenho técnico. Significa divisão, separação. Basicamente é isso, né? Em desenho técnico, o corte de uma peça é sempre imaginário. Ele vai permitir ver as partes internas da peça. Então, ó, vamos olhar esse esqueminha. Aqui nós temos o observador, né? Está observando a peça aqui para gerar uma vista frontal, né? Vai rebater lá no plano vertical. E a gente tem um detalhe aqui, que é esse furo. Mas a gente não sabe se esse furo é passante ou cego, né? A gente não consegue saber, né, qual a profundidade desse furo na peça. Um dos artifícios que a gente tem, né, é produzir a vista frontal e colocar, né, as linhas tracejadas depois para conseguir ver essa peça. Como é uma peça muito simples, seria de bom tamanho, daria certo, tá? Mas outra possibilidade seria cortar, né, aqui, ó, essa peça em um plano e representar esse corte, essa seção aqui, ó. Beleza? Então a gente representaria esse corte, beleza? E aí a gente teria os contornos nessa vista, né, em linha contínua larga, né? Daria para ver melhor os detalhes, tá? Dependendo da peça, ficaria bem mais. Então, olha só. Existe alguma norma, né, que fala sobre os cortes? Sim. Lá na norma 167 de 87, a gente tem os princípios gerais de representação em desenho técnico. Mas no item 4.7 da norma, nós temos a parte de cortes e seções, que vai tratar, né, de uma maneira um pouco mais simplória dos cortes, né? Dar uma ideia geral ali de como utilizar os cortes no desenho técnico. Ok? Bom, então, ó, referente àquilo que a gente vinha conversando. Com as técnicas que a gente tem até agora, né, para ver detalhes internos, que basicamente são as linhas tracejadas, estreitas, dependendo da peça, você não consegue interpretar o que tem lá dentro. Olha essa válvula aqui. Essa válvula a gente sabe que internamente, né, internamente ela tem muitos detalhes. É muito tranquilo ver a parte externa dela, mas internamente ela tem muitos detalhes. E, de fato, se a gente pegar uma vista frontal aqui, né, dessa válvula, a gente tem justamente isso aqui, né? Então, será que vocês conseguem interpretar do jeito que está aí todos os detalhes internos dessa válvula? Acho que fica muito difícil, né? Porque a gente está vendo lá os contornos, né, que são invisíveis, mas estão um por cima dos outros, tá muito difícil de entender. Então, com esse corte aqui, a gente consegue analisar esse conjunto, né, com mais propriedade. A gente consegue entender, de fato, o que é que tem ali. Beleza? Então, ó, a gente vê que, só adiantando um pouquinho, naquela seção a gente pegou um plano, cortou, né, essa válvula, cortou o modelo, corta ele aqui, né, lá com o plano, e o que é que acontece? As partes daquele plano, né, imagine que a gente cortou bem no meio aqui da válvula, né, bem no meio. As partes que são maciças, que encostam naquele plano, que são maciças, né, a gente achura, né? E as partes que não são maciças, né, que não estão encostando naquele plano, ficam em branco, né, normal. Ok? Mas a gente vai falar. O primeiro tipo de corte que a gente vai ver é o corte total. Ó. É aquele que atinge a peça em toda a sua extensão. Então, um único plano atingindo a peça em toda a sua extensão. Beleza? Então, aqui ó, nós temos o plano de corte, né? E aqui a gente fica, né, com a peça. Como é que ficaria a vista dessa peça? Ficaria assim. Relevem aí, tá? Os erros de retitude. Vou apagar, vou fazer novamente.
Ó, as partes que encostam no plano de corte, a gente achura. Beleza? A vista, que a gente está vendo aí, de acordo com esse plano de corte, ficaria dessa maneira, né? Achurado que encostou no plano, né? E em branco que não encostou no plano. Então, continuando aqui, corte total na vista frontal. Em determinados modelos em perspectiva, alguns detalhes serão melhor visualizados através da vista frontal em corte. Então, aqui nós temos a vista frontal desse modelo, né? Essa aqui é a vista frontal, né? Temos ali a indicação dos furos, né? Com linhas tracejadas, aqui, né? Aqui e aqui. Beleza? E também com as linhas de centro. Mas se a gente cortar, né? Cortar aqui, ó, o modelo, como é que ficaria a nossa vista? Olha só, a gente iria visualizar aqui de frente, né? Temos a vista lá no plano vertical e essa vista fica, ó, dessa maneira aqui, beleza? Muito simples, né? A peça tranquila de fazer o corte, ok? Então não tem muito o que fazer. Rebateu lá para o plano vertical, está feita a nossa vista. Então, corte total ainda, né? Falando de vista frontal, alguns detalhes, ó. As partes maciças do modelo atingidas no plano de corte são representadas achuradas, como eu já falei, mas alguns detalhes são o seguinte: a gente representa o plano de corte dessa maneira aqui, ó, com linha traço ponto, estreita e larga nas extremidades. Nas extremidades essa linha aqui fica larga, ó, bem aqui. Beleza? Não ficou muito bom aqui a indicação, mas ó, fica larga nas extremidades. Tudo bem? Então, ó, a gente tem aí um plano AA. Plano AA gera o nosso corte AA. A gente pode indicar lá na vista, né, que aquela vista frontal é referente ao corte AA. Aí, onde é que está indicado esse corte? Na vista superior. Beleza? A vista superior aqui, né, está indicando para a gente que foi feito um corte. Eu também posso colocar na vista lateral esquerda ou na vista lateral direita? Posso. Está indicado aqui, ó, o corte AA também. Gera a mesma vista frontal, né? A mesma vista frontal, beleza? Então a gente pode indicar o corte AA tanto na vista superior quanto na vista lateral esquerda. Já para a vista superior, em determinados modelos em perspectiva, alguns detalhes serão melhor visualizados através da vista superior. Isso aí é muito de acordo com o seu projeto, com o seu desenho, beleza? Mas nesse caso, ó, a vista superior seria mais interessante. Então, ó, a gente olha aqui de cima, né? Tá aí o observador. Essa seria a vista sem corte, né? E traçando aqui um plano de corte, né? Fazendo esse corte aí na peça, a gente gera uma outra vista. Ó. Vamos dar uma olhadinha como é que fica. A gente tem aqui, ó, vista do corte AA. E onde é que está indicado o corte AA? Agora o corte AA está indicado na vista frontal. Beleza? A gente indica o corte na vista frontal, certo? Através de linha tracejada lá no plano de corte, né? Sendo larga nas extremidades. E a gente mostra a vista no plano superior, ok? Já para a vista lateral esquerda é a mesma coisa, tudo bem? Mesma coisa, né? A gente vai ter aqui o observador, plano de corte, né? Vamos gerar a vista em corte e indicar aqui, por exemplo, na vista superior. Né? E se a gente quiser, a gente pode indicar também na vista frontal. Então é a mesma coisa, né? Dê uma olhadinha nesses slides para compreender melhor, né? Mas basicamente indicamos o corte pela linha aqui, ó, traço ponto, né? Sendo mais larga nas extremidades, com essas setas aqui indicando o plano de corte e as letras maiúsculas do corte. Pode ser corte AA, corte BB, corte CC, certo? Vamos fazer aí um exercício para fixar um pouquinho essa parte dos planos de corte. Resolva o próximo exercício. Observe o modelo secionado, representado em perspectiva e faça o que é pedido. Letra A. Indique na vista superior o plano de corte. Primeiro, essa vista em corte aí vai ser gerada em qual vista? Pelo que a gente está vendo, o plano de corte está aqui, ó. E ele vai ser paralelo, portanto, ao nosso plano lateral. Né? Então, essa vista aqui vai ser lá no plano lateral, que vai gerar para a gente
a vista, nesse caso aí, lateral esquerda. Então, essa vista aqui vai ser a vista em corte, ok? Mas ele não está pedindo isso, está pedindo para que a gente indique na vista superior o plano de corte. Então, é o seguinte, na vista superior, nós temos indicado, né? Vista superior, olhando aqui de cima, nós temos indicado esse furinho, é esse furo aqui, ó, certo? Essa linha tracejada aqui, indica uma aresta, um contorno invisível aí, né, que é referente a esse detalhe aqui da peça, ok? E onde é que foi cortado? A gente está vendo aqui que foi cortado nesse furo, ó, que está representado lá na vista superior por esse furo. Então, a gente vai aqui, ó, indica linha espessa aqui na extremidade, né, traço e ponto, indicamos aqui. Vou colocar aqui corte B. Então, ó, lá na vista lateral esquerda, nós temos aí o corte BB, que ainda não está achurado, certo? Letra B. Faça o achurado das partes maciças na vista em que o corte deve ser representado. Então, como a gente já viu, o corte vai ser representado na vista lateral esquerda. Quais serão as partes maciças? Na verdade, essas partes já estão até indicadas aqui no desenho em perspectiva, então está muito fácil de fazer, né? Então, ó, lá na vista lateral esquerda, vai ficar aqui. Beleza? Muito tranquilo também a letra B, né? Já temos a vista aí em corte com achura. E letra C, escreva o nome do corte A. Ah, eu coloquei corte BB, ó, mas era para ter colocado o corte AA, certo? Bom, basicamente a gente trocaria aí o BB por AA, mas isso aí tanto faz, né? Tudo bem, galera? Então não vou nem colocar aqui corte A, vou mudar aqui para BB. Beleza? Então tudo certo, vamos passar. Corte composto ou corte em desvio. Isso aqui já é um outro tipo de corte, certo? Que a gente faz quando a gente tem detalhes em planos diferentes. Então a gente pode realizar um corte com mais de um plano. Quando os elementos internos do modelo estão fora de alinhamento, pode-se recorrer ao corte em desvio para produzir uma vista mostrando todos os detalhes internos da peça. Então, ao invés de a gente fazer um corte total no único plano, como está mostrado nessa figura, né, que geraria essa vista aqui, sem o detalhe, né, daquele furo quadrado ali, ó, não seria mostrado nessa vista, né? Então, para que a gente pegue logo todos os detalhes em uma única vista, o que é que a gente faz? Faz um corte, ó, em um plano com desvio, beleza? Né? Não desenhei esse plano aí direito, mas está dando para ver ele bem direitinho aqui nessa imagem. Como é que vai ficar a nossa vista? Agora a gente consegue ver, ó, todos os detalhes. Os detalhes dos dois furos passantes e do furo quadrado passante também. Estamos vendo tudo numa única vista. Beleza? Vai economizar vistas para a gente, digamos assim. Isso é bom, galera, porque é um recurso que a gente utiliza, né? E não é questão de economizar, é de facilitar a interpretação, certo? Aqui está como a peça ficaria cortada, né? E a vista em corte, ó, aqui em cima, indicada, né? Nesse caso seria uma vista frontal, indicada aqui na vista superior o corte AA. Beleza? Aqui está o corte, ó, em desvio. Nós temos quantos planos aí, ó? Um plano, dois planos. Então, dois planos paralelos nesse corte em desvio. De novo, aqui está a linha de corte, certo? Quantos planos? Esse plano aqui, né, que eu estou representando por uma linha, mas imagine que ele está em profundidade aqui na tela, e um segundo plano aqui. Então, nesse corte, existem dois planos em paralelo. Professor, pode ter mais que dois planos em paralelo? Pode sim. Beleza? Pode sim, sem problema nenhum. Né? Você vai fazer de acordo com os detalhes que você quer mostrar. Então, esse é o corte composto ou corte em desvio. Mais um exemplo, né? Observe abaixo que o corte é indicado pela linha traço e ponto na vista superior.
Os traços são largos nas extremidades e quando indicam mudanças de direção dos planos de corte. Ah, um detalhe, né? Lá para o corte total, a linha traço e ponto só fica larga na extremidade, né? Já que para o corte em desvio, sempre que existe uma mudança de direção, a linha traço e ponto fica larga, ó. Beleza? Então mudou a direção, a linha traço e ponto lá da linha de corte fica larga, ok? Então, somente para indicar esse detalhe aqui. Em algumas situações, o corte em desvio pode ter mais que dois planos paralelos, como eu já comentei, né? Em compensação, é possível com este recurso que apenas duas vistas sejam suficientes para representar a peça inteira. Então, apesar da peça ter vários detalhes, né, se você utiliza o corte composto, você consegue em duas vistas, né, sei lá, uma frontal e uma superior, representar, né, a peça por inteiro, né, sem que ocorra alguma redundância e que ela fique ali completamente definida. Então, olha só essa peça, é a mesma peça do slide anterior, né? E ela tem vários detalhes internos, né? Olha só esse furo que tem um rebaixo, beleza? Esse outro furo aqui é o furo mais um quadradinho em volta dele. A gente consegue definir completamente a peça com duas vistas, né? Uma vista frontal em corte, que é referente ao corte AA, e a vista superior mostrando onde está o corte e os outros detalhes da peça, beleza? Vamos então, galera, fazer um exercício aí para fixar melhor a questão do corte composto ou em desvio. Preencha as afirmações nos espaços indicados. A vista representada em corte é a... Galera, aqui nós temos a vista ao lado de outra vista. Vamos supor que a gente sempre está no primeiro diedro, que é como a gente trabalha aqui no Brasil. É o diedro que a gente trabalha no Brasil, certo? Então, ele está na lateral de outra vista aqui, portanto, ele está na... Essa é a vista lateral esquerda, né? Tá na direita da vista frontal, então é a vista lateral esquerda, ok? Então vamos preencher lá. É a vista lateral esquerda. A vista onde estão indicados os planos de corte é a, então, onde a gente está indicando esse plano, né? Que é um plano em desvio. Então aqui está o nosso plano AA e é a vista frontal. Essa vista aqui, galera, é a vista frontal, certo? Então, vamos colocar aqui, vista frontal. Este corte é composto por tantos planos... Então, vamos lá. Isso aqui são os planos paralelos, certo? A gente quer saber quantos planos existem no corte. Então, a gente tem esse primeiro plano aqui. Temos, para mostrar esse detalhe, certo? Temos um outro plano. Opa, apagou aqui, ó. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, certo? Se não ficou em cima, mas deixa eu colocar novamente. Terceiro plano, certo? Então são três planos por três planos paralelos. Paralelos. Beleza? O observador imaginou o corte vendo o modelo de... Se a vista está na lateral esquerda, então ele imaginou o corte vendo o modelo de lado, né? Para rebater lá para o nosso plano lateral. Ok? Então, vendo o modelo de lado. O nome deste corte é, aqui está indicado, ó, AA. Então, corte AA, mas nesse caso, né, a gente está perguntando o tipo de corte. Seria corte em desvio ou composto. Vou colocar as duas opções, corte AA, né, e o tipo seria corte em desvio ou composto. Fica a critério do cliente aí, como quer usar. As setas com a letra A indicam a direção, né, em que o observador imaginou o corte. Então está indicando lá a direção, se ele imaginou para um lado, para o outro. Vou indicar aqui a direção em que o observador imaginou o corte. Os espaços achurados na vista lateral esquerda representam as partes atingidas pelo corte. Sempre que você tem, né, um espaço achurado, ali está representando a parte maciça. Beleza? Então,
parte maciça atingidas pelo corte. As partes maciças, né? Atingidas pelo corte. Ok? Vamos para frente. Corte composto ainda, só que com planos concorrentes. Em alguns modelos é possível realizar cortes através de planos concorrentes. Então os planos não são mais paralelos, né? São concorrentes, eles se cruzam. Beleza? Então, ó, olha só. No caso dessa flange, essa peça aqui é uma flange, né? Para a gente representar os detalhes dos furos, que tem um determinado ângulo diferente de 90 graus entre si, a gente faz o corte para representar esse furo e esse furo. Portanto, os planos de corte vão se cruzar, portanto, eles são concorrentes, como está representado nessa outra imagem. A gente tem a linha de concorrência aqui dos planos de corte, onde eles se cruzam. Beleza? Isso vai gerar uma vista para a gente rotaciona, ó, rotaciona um dos planos, certo? E gera a vista em corte com todos os detalhes. O importante é dizer lá, ó, que mais grossinho aqui nas extremidades, né? Isso aí era para ser uma linha traço e ponto, tá? Mas eu não coloquei o traço e ponto, foi só para indicar ali o plano de corte. Então, plano AA gera o corte AA, e aí a gente tem a indicação, né, de como ficou a nossa peça. Assinale com X as vistas ortográficas correspondentes. Então, nós temos esse plano de corte concorrente aqui mostrando esse detalhe e esse, né? Então, vamos ver como fica a vista ortográfica correspondente. A gente está olhando aqui, né, de uma vista lateral. Vamos lá. Nesse caso, não tem como ser essa vista aqui, pessoal. Certo? Por quê? Aqui você está tá indicando que existe uma parte maciça nesse corte, nessa parte do plano. Fora que o plano está indicado como se fosse um corte total, certo? Referente a esse corte A aqui, essa vista está correta, mas referente ao que a gente está vendo lá, né, estaria errado, beleza? Então, não vai ser a letra A. Porque, na verdade, o que estaria representado aqui não poderia ser maciço, certo? Aqui, ó, nesses planos concorrentes. Agora, aqui na letra B. Na letra B, nós temos a indicação do plano, né? Uma setinha numa direção, a outra setinha numa outra direção, né? A gente não poderia fazer dessa maneira, certo? E a nossa vista, agora, a nossa vista, né? Ela estaria indicada corretamente, mas o plano indicado não é o certo, né? O plano que está indicado nessa primeira figura, na verdade, é esse plano aqui, ó. Portanto, a letra C é a correta, ó. Fica vazio aqui, beleza, né? Achurado aqui, vazio aqui em cima, beleza? Então, é isso. Letra C, resposta correta. O outro tipo de corte, galera, é o meio corte, ó. Há tipos de peças ou modelos em que é possível imaginar em corte apenas uma parte, enquanto que a outra parte permanece visível em seu aspecto exterior. Este tipo de corte é o meio corte, beleza? Então, lá na nossa vista, a gente vai ter uma parte da peça, né, como se estivesse cortada, e a outra como se não houvesse nenhum corte, né, visualizando ela normalmente. O meio corte é aplicado à metade da extensão da peça. Os modelos são simétricos. Informação muito importante. Quando nós temos modelos simétricos com detalhes internos, nós podemos utilizar o meio corte para dar uma melhor visualização daquela peça. Então, é assim que a gente faz. Aqui nós temos uma peça simétrica, né, dos dois lados. Temos detalhes internos e aí a gente cria aqui um meio corte, beleza? E representamos uma parte da peça normal e a outra em corte. Vamos ver como fica a vista dessa peça. Então, nós temos a peça aqui normal, o plano de corte, né, que na verdade são dois planos, né, perpendiculares. Como fica a nossa peça, né, cortada, e a vista desse corte. Olha só, metade da vista é a peça normal. Temos aqui, né, uma linha de centro, indicando o centro do furo. E a outra metade está indicando o corte, beleza? Então,
não é necessário, nesse caso, né, ficar indicando o plano de corte lá na vista, né? A não ser que se queira. Tudo bem? Então, olha só, meio corte, como eu falei, não é necessário. Se quiser, você pode indicar o plano de corte, beleza? Então, por exemplo, nessa figura, você tem a indicação do plano de corte, né? Desse meio corte aí. Aqui está o nosso plano AA, beleza? Nem está correto dessa maneira como está. E gerando aqui uma vista, né? Com metade da extensão da peça em corte e a outra metade, né, normal, sem nenhum corte. E você pode fazer dessa maneira aqui, sem indicar que houve um meio corte, ok? Um outro tipo de corte, pessoal, é o corte parcial. Então, em certas peças, os elementos internos são concentrados em um determinado ponto da peça, beleza? Então, quando isso acontece, a gente pode utilizar um corte que vai mostrar aquela região da peça ali. Para isso, a gente utiliza a chamada linha de ruptura. A linha de ruptura ela é desenhada à mão livre, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa linhazinha aqui, né, uma linha estreita desenhada à mão livre. Mas ela também pode ser aquela linha zigue-zague que nós vimos na aula de tipos de linha de espessuras. Eu falei, inclusive, isso lá naquela aula, tudo bem? Não tinha falado ainda de cortes, mas já tinha dito que ela poderia ser utilizada para cortes parciais. Então, ó, quando a gente quer mostrar apenas uma região da peça, nós utilizamos o corte parcial aí, que é bem interessante, né? Esse mecanismo. Também pode ser representado em qualquer das vistas do desenho e pode existir mais de um corte numa mesma vista. Há mais de um corte parcial numa mesma vista, como nesse caso aqui de baixo. Ó. A peça tem dois cortes parciais mostrando os detalhes dessa região e dessa região. Olha só, então numa vista só, você conseguiu ver vários detalhes ali. Professor, e as dimensões a gente pode colocar? De preferência, coloca-se em outras vistas, né? Aí o sentido é mais da visualização dos detalhes, para que sim compreenda o que está ali. Beleza? Ainda, galera, nós temos a seção. Seção também utiliza um plano de corte, né? Mas olha só a diferença. Enquanto a representação em corte mostra as partes maciças atingidas pelo corte e outros elementos, né? Na verdade, tudo que vai estar em projeção, né, no rebatimento, né, lá para o plano, né, lateral esquerdo, para o plano vertical, para o plano horizontal, né, gerando as vistas frontal, lateral e superior, as vistas padrão. Então, enquanto uma vista em corte mostra todas as partes, né, da projeção, a representação em seção mostra apenas a parte atingida pelo corte, ou seja, tudo que encostou no plano de corte. Então, olha para essa peça aqui. A gente tem um plano de corte aí, né? Temos essas partes aqui que encostam no plano de corte. E se a gente for gerar uma vista do corte em si, desse plano, desse corte total, né? A gente gera essa vista aqui, ó, que tem os contornos visíveis, né? Através de linha contínua larga. Tem também, né, os contornos invisíveis através de linhas tracejadas. E não só os elementos que são os maciços, né? Encostando lá no plano de corte. Tem tudo que foi da projeção. Já se a gente utiliza uma seção, a gente não mostra essas partes aqui dos contornos que não encostam no plano. Só vai mostrar as partes maciças, ou seja, que está encostando no plano, beleza? A indicação da seção é como se fosse o corte, né, também, AA, BB, CC, né, mas aí a gente, ao invés de corte, coloca lá o nome seção, né, seção A, seção BB, ok? Bom, vamos falar agora sobre as achuras. Elas podem indicar alguns pontos bem interessantes e a gente tem que saber, né, como fazer elas, né, no nosso desenho. No software SCAD, vocês vão ver que já existem vários tipos de achuras e basta vocês saberem qual a aplicação daqueles tipos de achuras, né, saberem modificar de acordo com o seu desenho, certo? Mas vamos lá. Na posição em corte, a superfície imaginária cortada é preenchida em achuras. Elas são linhas estreitas que, além de representarem a superfície imaginária cortada, mostram também os tipos de materiais. Então, ó, lá na NBR 12298 de 95, não sei se teve atualização ou se essa NBR foi antes, a representação da área de corte por meio de achuras em desenho técnico é tratada. Um ponto que a gente tem que observar é o seguinte: em relação ao contorno do desenho, né, as linhas
da achura sempre estão inclinadas a 45 graus. Então, ó, nesse caso aqui, as linhas da achura estão na horizontal, não é? Mas em relação ao contorno visível da peça, né, ao contorno daquela região em que se está achurando, ela está a 45 graus. Se o nosso contorno está aqui, ó, com faces na horizontal e na vertical, né, com arestas na horizontal e na vertical, aí a gente vai ter que a achura fica a 45 graus também, em relação à horizontal ou à vertical, no caso, né? Mesmo em regiões curvas, a gente tem que olhar para as linhas de centro aqui e colocar com os 45 graus em relação à linha de centro. Então veja, as linhas de achura aqui estão na vertical, porém, em relação às linhas de centro, elas formam realmente os 45 graus. Ok? Mais alguns detalhes relacionados a achuras, né, que estão lá na NBR 12298. Né? Primeiro, as achuras estão sempre na mesma direção, né? Nesse caso aqui estão a 45 graus em relação à horizontal, sempre na mesma direção. Houve ali, né, uma interrupção, mas se eu prolongar aqui uma linha dessa, ela vai sair lá do outro lado, aqui na mesma direção, ok? Para um conjunto de peças, né, como é o caso desse outro desenho aqui, aí você muda a direção das achuras, né, ou muda o espaçamento entre elas para mostrar peças diferentes do conjunto. Então, por exemplo, a peça 3 aqui, essa peça 3, né, tem achuras em uma determinada direção. Já a peça 1, eu coloquei as achuras na outra direção para que a gente não misture as peças, beleza? A questão das achuras, né, em direções diferentes também é levada em consideração quando você tem um conjunto de peças, só que agora soldado, né, como é o caso aqui, dessas regiões, aí você muda a direção das achuras, porque você tem uma solda ali, ou se os componentes forem rebitados, né, você vai ter um conjunto de peças, né, mas você muda a direção das achuras para indicar, né, que são peças que foram conectadas, né, por algum processo. Tudo bem? Ainda quando você tem peças, né, com uma extensão muito grande, você não precisa achurar toda aquela região. Você pode, né, fazer uma linha, como o caso aqui, né, em zigue-zague ou à mão livre, né, para representar um corte parcial. E se o contorno é muito grande, você deixa lá a sua achura com espaçamento maior e não precisa colocar achura, né, em toda aquela região, beleza? Você pode deixar ela incompleta como mostrado aqui nessa figura. Mesmo em cortes parciais, a gente utiliza as achuras com a mesma direção, como é o caso dessa primeira figurinha aqui, certo? O corte é parcial, ou seja, você tem planos diferentes, mas as achuras estão na mesma direção, beleza? Ó, aqui está o plano de corte, né? Aí você tem 3 planos, 1, 2, 3, né? Mas as achuras estão todas na mesma direção. Agora, se a gente tem lá no plano de corte elementos que estão alinhados, como é o caso desses dois elementos aqui, e o plano de corte é também em desvio, né? O corte é em desvio e o plano de corte, né? Você tem dois planos paralelos. O que é que a gente faz? Coloca as achuras na mesma direção, só que a gente não deixa, né, as linhas se encontrando, certo? Para dar uma ideia, né, de que um está mais afastado do outro, beleza? Né? Ou que não é o mesmo plano, na verdade, ok? Numa peça em que haja a necessidade de inserir uma cota dentro daquela área achurada, se for necessário, né? O ideal é que isso não ocorra, mas se for necessário, você pode interromper as achuras para fazer a inscrição daquela cota, né, naquele desenho, beleza? Por fim, galera, lá na norma a gente tem a representação de materiais com achuras diferenciadas. Então, ó, ferro fundido e maleável, uso geral, a gente utiliza as achuras, né, paralelas a 45 graus, que foi essa que a gente viu. E aí, ó, aqui a gente tem vários materiais diferentes. Na norma não tem tudo isso, certo? Mas a gente já tem aí essa convenção para outros materiais. Então vocês podem utilizar essas achuras. Como eu falei, no SoftSCAD vocês já vão ter isso. Então, eu quero colocar, estou fazendo aqui uma vista em corte de uma parede, né, que eu sei que foi feita de tijolo. Aí eu vou usar esse tipo de achura. Não é de tijolo, né? Eu estou fazendo um corte de uma parede de estúdio.
Então, a achura que você vai utilizar de isolamento sonoro, beleza? Então, e por aí vai, né? Dependendo, estou fazendo um eixo, né? Esse eixo aí, né? De latão, certo? Um eixo fraquinho de latão. Utilizo esse tipo de achura no corte. E por aí vai. Beleza, galera? Essa foi a nossa, né, a 8ª aula, né? A gente falou sobre cortes. E é isso, né? Façam as listas de exercício. Utilizem as ferramentas aí do YouTube para facilitar, né, o tempo de vocês assistirem a aula. E fico no aguardo de vocês para dúvidas e nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.